fala assim: faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Eu fico maravilhada assim com essa palavra, né, irmãos? Porque aqui o povo de Deus, né, pensou que Deus havia se esquecido deles, né, enquanto estava no deserto, mas aqui Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos, né? E assim, o segredo aqui é a gente confiar no Senhor, é a gente esperar, né, para que o Senhor renove as nossas forças, né, para que o Senhor supra, né, as nossas necessidades, amém? Então eu fico maravilhada assim, porque eu tenho vivido isso aqui na minha vida. Enquanto a gente tenta fazer as coisas assim pela nossa própria mão, Deus ele não age, ele permite que as coisas aconteçam, mas quando a gente começa a descansar no Senhor, a buscar a presença do Senhor e deixar que Ele tome os nossos problemas e faça da vontade dEle, aí sim Ele age, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por já estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para buscarmos, adorar a Tua presença, Senhor, adorar a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, os nossos corações, ó Pai, fortaleça-nos, ó Deus, a cada dia mais, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer. Bendizemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Toma, Senhor, a direção desse culto nas Tuas mãos e fala, Senhor, profundamente no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, Pai extremamente, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar? Amém? Amém. Glória a Deus. Você escolheu algum? Não? Mas tem um que eu amo demais. Acredito que todos conhecem, né? Eu aprendi aqui na igreja, o 134, Oferta de Amor. Glória a Deus. Muito lindo, é bom. Muitos meus. Então, vamos, página 40, número 134. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar.
que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Ele com as bênçãos para contar. Nossa, é muito bom louvar, viu, irmãos? Eu estou feliz com os irmãos aqui hoje, né? Graças a Deus. Deus possa abençoar os irmãos. Sempre os irmãos estão aqui juntamente comigo, né? Porque a gente fica aqui tão sozinha, né? Mas quando os irmãos aparecem é bom demais. E a presença de Deus é importante, né, nas nossas vidas. E eu sei que quando a gente está sempre unido com os irmãos, que Deus alegra a gente bastante, né? É coisa maravilhosa. E o amor de Deus em nossas vidas é muito importante. A gente estar mesmo ao lado de Cristo em nossas vidas. E o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Eu fico muito feliz, dou muito graças a Deus. Eu louvo a Deus, né? Graças a Deus pelos meus filhos, que todos servem ao Senhor. É motivo de muita alegria saber que o Senhor está ao nosso lado. Que Deus possa abençoar os irmãos, que é uma família. Para mim, eu considero uma família carnal. E quando eu vou orar, eu falo dos irmãos que eu tenho carnal, mas os irmãos espirituais talvez estão mais perto de mim que os carnal, né? Meus irmãos carnal ficam para lá para Saluba fora. Eu fico com saudade deles, mas os daqui estão mais perto de mim. Deus possa abençoar os irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos aqui, aparecer para todos os irmãos. Amém. Eu estava no meu ninho ontem e eu arrumei um cantinho para mim lá. Eu sentei lá e estava muito calor, eu perdi o sono. E aí, imediato assim, eu falei, vou ligar a televisão. Aí eu peguei e falei, não, sentar ali na sacadinha ali e ficar ali. Aí estava a lua assim, eu comecei, sentei lá, fiquei quietinho lá, fechei meus olhos, comecei a falar com Deus. E Deus me deu assim, eu olhando para aquela lua e comecei a falar com Deus, orar, falar com Deus do meu jeito. Aí eu comecei a orar, né, falar com Deus ali, agradecer a Ele pela lua, pelo céu, pelas estrelas, que Ele é criador de tudo. Comecei a orar. Aí depois eu peguei a celular, peguei meu celular, para ler, porque eu não queria acender a luz, queria ficar no escuro. Aí peguei o celular e fui ler.
Gênesis capítulo 1. Vou ler do 2 em diante. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi assim a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus separação entre as águas, e a água que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e erva que dê semente, e árvores frutíferas, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos e estações, determinados para dias e anos. E aqui é onde eu parei e comecei realmente a admirar Deus, a beleza da sua santidade. Ele disse assim: e seja para luminares. E aí assim, no 16: e fez Deus 2 grandes luminares. Aí eu contemplando aquela estrela, aquela lua, e admirando o tamanho que é o nosso Deus, irmãos. Ele fez a lua, ele fez o sol, ele fez tudo aqui nessa terra. Aí eu comecei a viajar assim, pensando. Aí ele fala, tem uma passagem na Bíblia, diz que ele fala assim, que ainda que nós se formássemos no ventre da nossa mãe, ele nos conhecia, ele nos conhece. Entendeu? Eu comecei a glorificar a Deus, e ali orei bastante. Fui dormir à meia-noite. Aí eu fui deitar à meia-noite, deitei e dormi. Mas até então eu estava com calor e assim, meio rolando na cama. Enquanto eu tirei esse tempo para contemplar as grandezas que Deus é, comecei a contemplar e falar com Deus e admirar a grandeza que Deus é. Eu quero dizer o que eu quero dizer com isso? Que a gente, irmão, às vezes, muitas vezes eu fico constrangido perante a graça, o poder de Deus, porque nós somos falhos, somos fracos, nos entristecemos, falhamos, deixamos de adorar, deixamos de glorificar, deixamos de cultuar o Senhor, poucas coisas. E Deus é tão grande para conosco, a mão dele, o poder dele é tão grande, aí não faz ideia o que Deus é capaz de fazer por nós. Eu estava pensando, ainda que uma criança se forme no ventre da sua mãe, já nos conhece. Veja, irmão, vamos tentar imaginar isso. Ainda que se formar, antes de a criança se formar no ventre de uma mãe, isso é maravilhoso demais. É muito poder, é muita majestade, não tem palavra para mensurar isso, a grandiosidade que é isso. Aí eu lembrando a minha nora não está grávida, não sei quando vai ficar grávida, eu imaginando, meu neto nem formado não é ainda, mas Deus já conhece ele. Imagina só a grandeza desse Deus.
Então, mano, nós não tem noção do nosso Deus que nós serve, não. Nós vamos passar por esse mundo, passar por essa vida, servindo a Deus, mas nós vamos entender nesse mundo a grandiosidade que Deus é. Por mais nós temos a Bíblia que nos revela, que nós vimos filmes, vimos isso, mas nós não temos a dimensão da grandiosidade que é o nosso Deus. Não temos dimensão e nem temos mente para ter a preciosidade que é o tamanho que é o nosso Deus. Eu estava ontem contemplando aquela lua e vendo ali no alto, assim, vendo aquele horizonte, imaginando a grandeza que é. Tem o Yasmin que é bom, isso aí é expert, isso aí fala que apareceu mais de não sei quantas mil galáxias aí tem aí para dentro aí, ó. Quer dizer, Deus criou tudo isso aí, Deus criou. Nada para ele é novidade, para nós é novidade. Nossa, apareceu não sei quantas galáxias aí, os planetas aqui. Para Deus não, ele criou tudo isso aí. Tudo isso aí está sob o controle dele, nada foge do controle dele. Então muitas das vezes nós não damos assim a honra devida. Eu não dou, eu falo por mim, eu não tenho dado a honra devida que nosso Deus merece. Não tenho dimensão. Faço por entender o tamanho do nosso Deus, mas minha mente é pequena para isso. Pequena para isso. Isso eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Mais algum irmão? Quer oportunidade? Amém? Vamos louvar mais um hino? Vamos. É o 36 da página 11. Glória a Deus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai, toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. Agonia fez cair, destruiu a Faraó, toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o pastor Marcos para estar orando pelo irmão Erasmino, amém? Para trazer a palavra esta noite. Amém. Glória a Deus. Aproveitarmos, colocarmos em pé. Deus querido, obrigado. Deus, você coloca o instrumento de Deus para nos trazer uma palavra, Senhor, Esta noite, usa, Senhor, que seja forte, meu Pai amado, graça, de poder, de sabedoria, ministrado aqui, que sejamos com os corações abertos, prontos para o entendimento, Pai, a compreensão da Tua palavra, corações, e ela alcance o vindas, em nome de Jesus.
pedimos, ó Pai. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Coisas grandes aconteçam aqui. Saudações para o Pai do Senhor, mais uma vez. Irmãos, bom quando o Charles lê esse texto ali, onde fala que quando Deus criou o sol, foi para separar a luz das trevas. Nós vamos voltar no Sermão do Monte de novo. Capítulo 5, o versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Amém? Tudo aqui, Luiz? Não tem nada aqui, ó. Amém? Vamos ler então. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Irmãos, eu já falei sobre esse texto algumas vezes. Das outras vezes, eu ressaltei aí as propriedades do sal, a importância do sal e a importância da luz. Hoje a gente não vai se ater a isso, a essa importância. A gente já sabe que o sal é importante. Sem o sal a gente não vive. Esses dias aí teve um atleta aí que foi fazer uma corrida, ele ficou o dia todo correndo e bebendo só água. No final do dia ele morreu. Os médicos foram fazer os exames e constatou que foi falta de sal. Ele não se hidratou adequadamente. Com os isotônicos que tem sódio, né, que tem sal, não repôs o suficiente e ele veio a óbito por falta de sal. E a gente sabe que o sal, todas as propriedades do sal, para que ele serve e a importância dele. E da luz principalmente. Jesus usou esses dois exemplos de sal e luz para comparar conosco, seus seguidores. Ele fala que nós somos o sal e luz. Ele usou esses dois exemplos simples da época, porque sal e luz tinha em todas as casas. Era uma coisa que todo mundo estava familiarizado, todo mundo sabia. E todo mundo sabia a importância disso. E eles sabiam que sem sal e sem luz era impossível viver. Hoje a gente sabe que sem luz o planeta Terra não seria a maravilha que o Charles descreveu aqui. A gente sabe que a natureza, as plantas, precisam do sol. E até a gente uma das coisas que a gente precisa bastante, né, principalmente quando vai ficando velho, é de cálcio, né? Só que para fixar o cálcio nos ossos, precisa da vitamina D. E às vezes a gente não come, na alimentação não se alimenta com essa vitamina. Aí como fixar o sal? Aí Deus é tão... fixar o cálcio nos ossos. Aí Deus é tão perfeito que se você tomar sol, seu organismo produz vitamina D naturalmente. Então você só precisa tomar o leite. Naturalmente você não vai ter necessidade de cálcio. Então, para a gente ver a importância da luz. Então a luz, ela não só serve para clarear, para iluminar. Ela tem outros benefícios para dar vida. Por isso que Jesus fala, ele fala que ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aí ele fala que a gente também somos luz, porque nós refletimos a luz que provém de Cristo.
nós não temos luz em nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Então, ele fala isso por quê? Tem um texto que resume a Bíblia todinha. Qual que é o versículo que resume a Bíblia toda? João 3,16. O que ele diz? Pode falar, irmão. Fala bem alto, vai. Muito bem. Então esse é o resumo das Escrituras. Que nós precisamos ser salvos e que Deus promoveu essa salvação através de Cristo. E que só basta nós crermos nele e seremos salvos. Só que se nós escolhêssemos um texto do Sermão do Monte, na qual Jesus proferiu essas palavras, para resumir o Sermão do Monte, os irmãos sabem qual é? Qual o versículo que a gente escolheria do Sermão do Monte para resumir ele todo? A gente tinha falado, quem estava da outra vez, lembra? Não sejam iguais a eles. Que é o capítulo 6, versículo 8. Por que não sejam iguais a eles? Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado quem pratica isso, quem pratica aquilo, são bem-aventurados. Depois Jesus começa a dar vários ensinamentos. Ó, vocês procedam assim. O mundo procede desse jeito. Vocês aprenderam assim, mas eu digo que é assim. E assim Jesus foi durante todo o sermão dando instruções a nós como proceder e como nos comportar diante de Deus. Então, se nós então resumirmos isso, é bem simples. Não sejam iguais ao mundo, sejam diferentes. No mundo há trevas, mas vocês vão ser luz. O mundo não tem sabor, o mundo está degradando por causa do pecado, mas vocês vão ser o sal que sustenta, né, que não deixa perecer, e o sal que dá sabor. É isso que vocês devem ser. Então não sejam como eles. É o resumo do Sermão do Monte. Não ser como o mundo, ser diferente do mundo. Essa é a mensagem que Jesus passou do Sermão do Monte para a igreja. Não sermos iguais ao mundo, sermos diferentes. E aí ele diz aí, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se o sal não tem suas propriedades de sal, para que ele serve? Para que ele serve? Para nada. Tem que fazer o que com ele? Jogar fora. Eles faziam estrada com o sal que não prestavam, né? Os romanos. Que até chamava via salária, que era por onde eles carregavam o sal. Então, aqui, o sal que não prestava, eles jogavam para fazer o chão, para ser pisado pelos homens, porque não prestava. E se a gente vê, pouco tempo depois, a igreja se tornou assim. Ela perdeu o seu sabor. Passou pouco tempo depois que Cristo morreu, ressuscitou e voltou para a glória. Um governador romano chamado Constantino se converteu ao cristianismo. E junto com ele veio uma série de mudanças dentro da igreja. E com essas mudanças, não eram coisas que estavam de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra diz de si mesmo? Lá em Salmo 119, luz, como é que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem é a luz? É Cristo. E tudo que Cristo proferiu, tudo que Ele falou, tudo que Ele nos ensinou, procede da luz. É para que a gente venhamos a ser luz. A partir do momento que nós não praticamos aquilo que Cristo ensinou, ou que nós mudamos aquilo que Cristo ensinou, ou que nós deturpamos de alguma maneira aquilo que Cristo ensinou, nós estamos vivendo em trevas. Aí nós estamos deixando de ser sal. Foi o que aconteceu naqueles dias.
é um período da história que a gente já conhece como Idade Média. Os irmãos sabem, foi o período da história humana mais triste que já teve. Na Idade Antiga, quando a gente lê lá, os homens fez pirâmides, fez um monte de coisa que até hoje a gente não consegue explicar como é que eles fizeram, mas eles fizeram. Lá no Gênesis, lá eles fizeram a torre, né? A Torre de Babel. Eles fizeram coisas extraordinárias. Na Idade Média eles não fez nada. Não tem nada de extraordinário como fez na Idade Média. Na Idade Antiga, pessoas que não conheciam a Deus. O Charles leu um texto interessante ali que fala assim que Deus fez o sol e as estrelas para servir de sinais nos céus. Os babilônios, aqueles 3 reis magos, eles não eram crentes, eles não conheciam a Deus. Eles conheciam os textos sagrados. Mas através dos estudos dele e dos astros, não de astrologia, que envolve feitiçaria, mas de astronomia, que é só o estudo dos astros, eles descobriram qual seria a época do nascimento de Cristo. E eles foram adorar a Cristo por causa do conhecimento que eles tiveram, que Deus deu para ele através dos sinais dos tempos. Uma vez até Jesus falou isso. Vocês sabem ir reconhecer os sinais dos tempos. Vocês sabem quando vai chover, vocês olham e sabem. Mas o que vocês não sabem? Que Jesus disse naquele dia? Hã? É, Luiz? Então, irmãos, o homem tinha um certo conhecimento que na Idade Média ele se perdeu. Por quê? Porque na Idade Média ele se afastou de Deus. Ele entrou em um período de idolatria e de uma série de coisas. E para os irmãos verem que eles não liam a Bíblia. E mesmo se eles tivessem a Bíblia em casa, a maioria não sabia ler nesse período. Esse período foi tão... os estudiosos eles falam que o conhecimento foi tão pouco que ele é conhecido como Idade das Trevas. Ou seja, na cultura, nas artes, no conhecimento, acabou tudo. Por quê? Jesus fala que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo. Mas aí, quando o sal perde o seu sabor, o que acontece? Não serve para nada, a não ser para ser pisado, jogado fora e pisado pelos homens. Naquela época, os papas que dominavam, era a Igreja Católica que dominava. Eles tinham domínio geral. Mas foi o pior período da história. As pessoas não tinham conhecimento de Deus, as pessoas não tinham acesso às Escrituras Sagradas. Os cientistas que estudavam as descobertas, a igreja proibia. Não é desse jeito não. Copérnico lá descobriu que a terra, não era a Terra não era o Sol que girava em torno da Terra, era o contrário. Quando ele falou isso, os papas mandou matar. Depois veio o Nicolau Copérnico e falou a mesma coisa. Não, o Galileu Galilei falou, não, o Nicolau Copérnico estava certo. É a Terra que gira em torno do Sol. Aí foram matar ele também, ele pegou e voltou atrás. Falou, não foi meio desse jeito, não. Eu acho que vocês têm razão mesmo, com medo de morrer. Aí, irmãos, o que aconteceu? Que as pessoas que estudavam, as poucas pessoas que estudavam na época, eles tiveram aversão ao cristianismo. Eles não queriam saber de cristianismo. Por quê? Porque eles não aceitavam as verdades. Era verdade, mas eles não aceitavam. Por causa da sua cegueira espiritual. Eles estavam cegos espiritualmente. Então aquilo criou uma aversão. Hoje acontece isso? Raquel deu um sorriso. Acontece isso ainda hoje? O que é que nós cristãos temos feito aí que temos feito as pessoas se afastar do Evangelho? O que é que os nossos líderes têm feito esses dias? Hã? Eles criaram uma briga feia com os homossexuais, né? Você acha que quando a gente vai evangelizar um homossexual, o que ele vai falar para nós?
eles pensam que a gente pensa igual aqueles pastores lá, né? Que ficam falando aquele monte de coisa na televisão. E por que eles falam aquilo? É defesa do evangelho ou defesa de benefícios próprios? Na época, na idade medieval lá, os padres, eles vendiam um terreno no céu. Eles não deixavam as pessoas ler as escrituras, por quê? Porque se as pessoas lessem as escrituras, eles iam saber que esse negócio de terreno no céu não existia. Então era proibido vender, então era proibido ler. Eles ganhavam muito dinheiro com a idolatria, com as vendas em imagem de santo. Se as pessoas lessem as escrituras, iam descobrir que aquilo era mentira. Então eles não iam vender, então eles iam perder. Por isso que a Bíblia não podia ler, ninguém podia ler a Bíblia. Só os padres que liam. Só que, o que a palavra de Deus fala? Que ela é viva e eficaz. E que ela, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, não é? Um dia tinha um padre lendo a Bíblia lá. E ele não podia, porque tinha um determinado nível acima que você podia ler. Quando você só era monge, padre mesmo, você não podia ler ainda não. Era só quando você era lá, como é que chama os mais superiores lá? Cardeal, era aqueles lá que lia. Só que ele lia a Bíblia escondido. Vocês não sabem como é que era o nome dele? Lutero. E o que ele descobriu? Que todas aquelas coisas eram erradas. Tudo aquilo que estava sendo ensinado era errado. E ele protestou contra aquelas coisas. Então, por isso que nós recebemos o nome de protestante, né? O nosso primeiro nome depois da Igreja Católica foi de protestante, porque nós protestamos contra os falsos ensinos da Igreja Católica. Nós ficamos conhecidos por esse nome. E depois dele veio outros, veio Calvino, veio outros também defendendo a mesma fé. E naquela época falava que a salvação era pelas obras. Ao contrário do que a Bíblia diz, né? Que a salvação é pela graça. Por que era pelas obras? Porque aí as pessoas tinham que dar dinheiro, né? Pelas obras. Então você dá isso aqui que você vai receber. Se você der, você ganha. Se você ofertar, você não é mais ou menos igual hoje? Não repete as mesmas coisas? E do mesmo jeito que hoje a igreja está afastando os homossexuais de vir ao encontro de Cristo, a igreja no passado afastou os intelectuais de vir até Cristo. Aí veio outros movimentos lá chamados de iluminismo, que veio contra a igreja, que a igreja teve uns sérios problemas com esses movimentos. Por quê? Por conta dos próprios erros da igreja. De quando a igreja deixou de ser esse sal, de quando a igreja perdeu esse seu sabor. Então, vamos deixar agora de olhar o passado, viver a história, de quando a igreja perdeu o seu sabor, e vamos olhar para nós mesmos hoje. Algum momento nós perdemos o sabor, nós deixamos de ser sal. Para que é que Jesus fala que a gente ia ser sal e luz? Olha aí. Versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então fazer a vontade de Deus, ser sal e ser luz, é para testemunho do próprio Deus. Nós servimos um Deus e Ele é diferente de tudo que o mundo ensina. A maneira de proceder dele é diferente. Nós somos pregadores da verdade. Nós defendemos a verdade, da santidade. A mentira não faz parte de nossas vidas. E é esse testemunho que a gente tem que dar. E quando a gente deixa de dar esse testemunho, a gente deixa de ser sal. Isso serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, ignorado. Como a igreja foi ignorada pelos aqueles homens do movimento do iluminismo lá, os intelectuais. Por quê? Porque a igreja era contra toda forma de conhecimento. Eles eram... Tanto que no finalzinho veio a peste. A peste matou quase 1/3 das pessoas que moravam na Europa, dos crentes. Quase 1/3 dos crentes morreu por causa de ignorância. Se a igreja tivesse aberto as portas para a ciência muito antes,
talvez eles tinham conhecimento de como tratar a doença, mas eles não tinham. Porque até os reis, o rei Carlos Magno mesmo era analfabeto de pai e mãe. Por conta do quê? Do regime da igreja. Era o que a igreja ensinava. A igreja falava que você não tinha que estudar. E assim todo mundo procedia. Então veio a peste. E aquilo foi plano de Deus. Para mostrar que Deus não era contra o conhecimento. Muito pelo contrário, ele fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente tem que ter conhecimento. Por que vocês acham que Deus levou Paulo até o terceiro céu? Hoje a gente vê ali as fotos do Hubble lá, né, do universo, de planetas que estão lá longe, de estrelas. Aí é igual o Charles falou, a gente pensa que tudo é novidade. Mas para Paulo isso não era novidade não. Deus fala que Deus levou ele até o terceiro céu. Ele viu, Deus mostrou o céu atmosférico, Deus mostrou o universo e Deus mostrou o mundo espiritual para ele. Interessante que quando ele vai contar essa experiência, ele fica falando na terceira pessoa, né? Como se fosse outra pessoa, mas foi ele. Então, para ele, as fotos que o Hubble mostra hoje para nós, ele viu há muito tempo atrás. Jesus mostrou para ele. Porque era um servo de Deus que pregava a verdade. Então, se Deus fosse contra o conhecimento, ele não tinha mostrado isso para Paulo. Deus é a favor. Ele quer que nós venhamos a ter o pleno conhecimento da verdade. E que até o conhecimento humano prova que Jesus existe. Prova que Deus existe. Porque as grandes descobertas hoje da ciência não dá outra. Tudo aponta para Deus. A gente, para você crer que Deus não existe, você tem que ter mais fé do que os ateus têm que ter mais fé do que nós, para que Deus não existe. Então, irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que quer que a gente venha ter pleno conhecimento das coisas. A Bíblia também fala que a nossa fé ela tem que ter razão. Até o nosso culto tem que ser um culto racional. Eu tenho que saber que eu estou cultuando a Deus e por que eu estou cultuando. Tudo tem um propósito e um porquê. Deus não é a favor da ignorância, muito pelo contrário. Ele é a favor do pleno conhecimento, de que a gente venha estudar e que venha a cada dia conhecer. E cada vez que a gente estuda, a gente fica mais maravilhado com Deus. Saber que Ele é o Criador de todas as coisas. E que Ele planejou tudo isso para nós. Um mundo maravilhoso. E que a humanidade, por causa do pecado, né, tem destruído esse mundo. As pessoas vivem tristes, isoladas. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. Falta de conhecimento. Falta de conhecer esse Deus maravilhoso que a gente conhece. E muitas vezes nós cristãos também experimentamos dessas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente não está no sendo salvo. A gente não está na posição que Cristo quer que a gente venha estar. Como luz do mundo. Como sal, né, da terra. Como testemunhas deles aqui. Como embaixadores de Cristo aqui. Paulo fala, não sei se é Paulo que fala que a gente é como carta viva. Que as pessoas têm que olhar para nós e ler em nós a vontade de Deus. O projeto de Deus. Elas têm que ver em nós o projeto de Deus, o projeto da salvação. Elas têm que olhar para nós, mesmo sem a gente falar nada. Elas têm que olhar para nós e falar assim: rapaz, eu quero ser igual a essa pessoa. Por que essa pessoa, eu não vejo essa pessoa triste, eu não vejo essa pessoa angustiada, eu não vejo, essa pessoa é diferente. Eu quero ter uma vida igual a ela. Mas por que muitas vezes as pessoas não querem o cristianismo? Porque às vezes os cristãos não passam isso. Hoje as pessoas, os cristãos hoje, não estão igual aos cristãos de antigamente. Eles estão em busca de outras coisas, que não é o reino dos céus, né? Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Hoje as pessoas estão buscando coisas, esquecendo de Deus, esquecendo de testemunhar. Não, as coisas vêm, as coisas sem importância, elas vão vir naturalmente, desde que a Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, Deus só vai satisfazer os desejos do seu coração quando você estiver agradando Ele. Por quê? Porque Ele sabe que Ele pode te dar. Porque ao contrário, se Ele te der antes de você estar agradando, você nunca vai agradar. Muito pelo contrário. A tendência é se afastar de Deus.
Isso é o que mais a gente percebe que acontece. Mas que nós possamos aprender com Cristo e saber que nós temos esse papel de ser sal da terra e luz do mundo. E Cristo, Ele fala, eu sou a luz do mundo. E que nós venhamos a resplandecer essa luz de Cristo, onde quer que a gente venha estar. Amém? Então Deus possa abençoar os irmãos. Passar para o pastor Marcos o final. Amém, irmão? Amém. Deus é poderoso nas nossas vidas. E nós só temos a agradecer a Ele pelo privilégio de podermos servir a Ele, né? Estar com o Senhor. Que se cumpra em nós cada dia mais essa palavra de sermos salvos, de sermos a carta, aberto, livre, que sejamos aí a pequena luz de Deus para transmitir a luz a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para os irmãos que quando você vem para o grupo familiar, você está sendo luz na vida dos líderes do grupo familiar, dos donos da casa, de uns dos outros. Amém? Imagina se viesse para cá só Erasmina, Patrícia e a irmã Gabriela. Mas os irmãos vieram. E essa unidade significa que Deus está fazendo algo, que Deus está agindo. E através disso vai animando uns aos outros, né? Fortalecendo uns aos outros nessa caminhada que cada um dos irmãos tem diante do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir que se cumpra essa palavra no nosso meio. E aí a gente ora pelos nossos missionários, amém? Sou Jacques, irmã Selene, Célia, Clara, amém? Pastor Ariel. Oramos por eles. Oramos. Quem? Sônia. Oramos, pedimos oração também. A nossa Santa Ceia foi antecipada para domingo agora, né? Possa ser um dia abençoado para todos nós ali. Ceiarmos na presença do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor. Esta palavra forte das nossas administração. Seja uma verdade, ó Pai amado, para seguirmos, para caminharmos, uma carta aberta Mas antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Ó Deus, obrigado por crescimento dessa igreja aqui unida. Presente, descendendo do campo missionário, onde há luta, onde há guerras, e o Senhor sustentando a causa, serve do Senhor. Estamos em ponta de lança, servindo ao Senhor poderosamente, sendo luz em terras distantes. Aleluia. Os teus servos lá, meu Deus, fortaleça eles, ó Pai, seja tua bênção, seja cada um aqui, ó Deus, escute as orações dos teus filhos, traga paz, cura e revelação a este grupo familiar, meu Pai amado, nas suas orações, nas suas escolhas. Cada um volte para casa abençoado. Sobre a casa da irmã que aqui recebe, meu Pai amado, fica aqui a bênção do Senhor. Que fica aqui uma casa, meu Deus, que inspira alegria, paz e acima de tudo uma serva fiel do Senhor. Aleluia. Obrigado pelo mundo que era ceder esse momento. Nos mostrar, meu Pai amado, que é tão forte, unânime diante do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos diante. Sentadinho, até que a gente põe umas coisinhas pra gente. O meu arrozinho queimou, mas ainda dá pra comer.
Uma chamada mesmo, né? É grande, hein? É só uma volta só. Mudar a Por exemplo, eu pego uma lanterna aqui, por exemplo, aponta do céu. Deixa eu lá, tá aquela bola lá, mais em volta. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai dar umas caras. Grupo familiar da Primeira Igreja de Deus, no Jardim Vila. E pessoal, diga oi. Hoje nós vamos dar oi, viu? Vamos colocar no Facebook. Imagenzinha. Mopê, diga oi. Mano, digam oi que nós vamos exibir isso aqui hoje lá no Facebook, viu? Faz assim pro pessoal. Oi. 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 Mas oi, diga oi, irmã. Diga oi, pastor. Diga oi que vai aparecer hoje lá no Facebook. Dá uma parte do seu irmão então aí. Ah, já apareceu? Pai do Senhor, projeto Palavra Viva. Fala aí. Viu, mãe? Aqui, ó, João Pedro. João Peleus. Fervoroso aqui. É, glória a Deus. Mãe, digam oi.